Essa semana nós tivemos mais notícias bombásticas aí no nosso Brasil e publicaram mostrando, dizendo que o acontecimento que o Trump voltou atrás com a lei Magnitsky em relação ao ministro do STF e a sua esposa. E eu vi muitos influenciadores de direita comentando que não esperava isso dele, que não esperava isso do Trump e que agora vão ficar com o pé atrás em relação às atitudes dele. Só que, sinceramente, pessoal, desde que eu vi o Trump aplicando essa lei Magnitsky, eu achei interessante. Inclusive eu vi algumas postagens do Olavo falando sobre essa lei, mas eu fiquei esperando e não comemorei em nenhum sentido, porque na verdade quem tem buscado se informar quem tem buscado se informar e quem já aceitou enxergar os fatos, quem realmente já tomou ali um beliscão para acordar para a realidade, já percebeu que todos esses atos inconstitucionais eles já mostram com muita clareza o que o Brasil ele já se tornou, né? O que o Brasil ele já é. Então, nesse sentido, eu não senti como se fosse nenhuma novidade, eu não senti nenhuma novidade em saber do Trump voltando atrás com essa lei Magnitsky. E nem fico pensando, e nem me houve algum espanto em relação a, caramba, não acredito que ele fez isso, e agora, será que ele vai realmente tomar uma outra atitude favorável ao presidente atual do Brasil? E inclusive tem gente falando que talvez essa seja uma estratégia dele para depois enquadrar o ministro do STF, o presidente, em alguma outra coisa, e teorias desse tipo. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que o Trump está preocupado com os Estados Unidos. Ele está preocupado com a economia americana, com a soberania do dólar, né? E com o poder que ele tem. Qualquer coisa nesse sentido que favoreça, eu acredito que ele continuará usando as cartas que ele tem da maneira que ele quer, né? E muitas pessoas... Claro, uma coisa é verdade. Eu, particularmente, pensei que esse enquadramento com a lei Magnitsky que ele aplicou no ministro do STF fosse algo mais sério, algo que eles mesmos, os americanos, tratassem de maneira mais séria. Mas eu percebi que eu tô com a sensação de que talvez ela não seja mais dessa forma e agora possa ser utilizado como se fosse uma moeda de troca, como ele fez exatamente nessa circunstância. Então, nesse sentido, sim, eu pensei que, poxa, eu achei que eles fossem um pouco mais sérios nesse sentido, mas aparentemente não é bem assim, né? Então, a questão não se trata de... Às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas por que falar sobre isso? Qual é a solução então? Qual é a solução para poder resolver esse problema no Brasil? Ou então qual é a solução para a minha vida, para a minha família? O que nós vamos fazer? Não necessariamente se trata de tentar achar uma solução, porque de fato não é tão simples e rápido você procurar uma solução que possa salvar o país, muito menos salvar a sua família, e muito menos salvar uma nação inteira, né? Mas se trata de pelo menos admitir que de fato o país ele já está entregue nas mãos de pessoas que não estão preocupadas de fato com a nação e o futuro do país. Muitas pessoas ainda agem com certo otimismo
como por exemplo o próprio Pablo Marçal nesse debate com o Renato Amoedo, esse discurso de que você está sendo muito pessimista, você pensa muito mal do Brasil, você está amaldiçoando o Brasil, você não ama o nosso país, você não ama ser brasileiro. Pessoal, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver em entender tem tudo a ver com entender a seriedade e enxergar que de fato toda essa corrupção ela está entranhada da pior maneira possível em quase tudo que a gente pode, em quase todas as direções que a gente pode tentar olhar. Então, como alguns dizem, só se caísse uma bomba ou um dinamite no país poderia mudar alguma coisa, né? Mas assim, não é sendo pessimista, mas encarando a realidade, os fatos, e todas essas atitudes inconstitucionais que nós temos visto com deputados, com outros políticos, né? Mesmo que os outros políticos não sejam a melhor coisa do mundo, mesmo que eles sejam pessoas que erram também, mas você vê como essas pessoas na verdade estão preocupadas somente com poder. Não se trata exatamente de um lado de esquerda ou direita, mas se trata de uma questão de poder, de implementar e e perpetuar esse poder, ou então, quem sabe, sugar tudo que você consegue de uma nação e depois se dar o fora, né? Sumir, desaparecer. Então, eu vi alguns influenciadores que realmente depositavam uma certa esperança, uma certa positividade no Trump, mas desde muito antes eu já tinha parado para pensar que na verdade a maior parte dos políticos eles só estão interessados no poder e não nos direitos humanos, como essa lei Magnitsky que foi usada e depois voltaram atrás, né? Então, que nós viemos aprender mais uma vez essa lição de não esperar por um Salvador e não depositar a nossa confiança ou expectativa no homem, né? Mas somente buscar fazer o que é certo, buscar a direção certa das coisas e tentar ajudar a nós, a nossa família e quem está ao nosso redor na medida do possível, porque nós também temos a nossa obrigação devido aos ensinamentos cristãos que aprendemos. Então é isso. Eu espero que você estude, eu espero que você leia, eu espero que você caia na realidade e que você não idolatre políticos, mas deixe a idolatria de lado e busque algo melhor.